Quando terminei o ensino fundamental, meus pais confiavam em mim para ficar sozinha em casa por longos períodos. Estamos falando de dias seguidos. Eles faziam isso para que alguém pudesse cuidar do nosso cachorro idoso, que precisava de atenção e supervisão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com isso, meus pais às vezes saíam do estado para uma pequena viagem de fim de semana, deixando-me sozinha em casa. Voltando ao presente, era uma noite fria de outono. Meus pais tinham saído na sexta-feira de manhã cedo e só voltariam no domingo à noite. Tudo tinha corrido bem. Eu estava me divertindo finalmente tendo a casa só para mim. Até sábado. Quando meus pais saíram, levei meu videogame para a sala, junto com alguns travesseiros e um cobertor. Pensando que como minha cachorra dormia na sala, eu dormiria lá com ela, caso ela precisasse de mim no meio da noite. Estava ficando perto da hora do jantar. Depois de alimentar minha cachorra, mandei uma mensagem para minha mãe, pedindo um pouco de dinheiro para pedir uma pizza, porque não estava a fim de cozinhar naquela noite. Eu pedi a pizza e sentei no sofá, jogando um jogo de tiro até que o tempo passou e eu ouvi a campainha tocar. Levantei-me e rapidamente vesti minha jaqueta e fui olhar pela olho mágico. Lá estava o entregador de pizza, um cara de estatura média, de meia idade. Ele tinha cabelo loiro sujo e olheiras, parecendo que não dormia há 1 ano. Eu podia sentir o cheiro fétido de cigarro através da minha porta. Ele tinha os olhos fixos na câmera da campainha, com uma expressão preocupada no rosto. Destranquei a porta e a abri. O equivalente à largura do meu corpo, e o cumprimentei com um sorriso. Seus olhos se desviaram para mim. Um pequeno sorriso assustador se formou em seu rosto. Ah, eu não esperava uma garota tão jovem como você, ele disse. Nojento, pensei. Confusa sobre como responder, respondi com uma risadinha. Estiquei as mãos para pegar minha comida. Então, quantos anos você tem? O homem perguntou, ainda sorrindo. Desculpe, cara, eu não respondo a perguntas assim. Eu disse, ainda mais assustada do que antes. Ele bufou, parecendo ficar frustrado. Coloquei as caixas de pizza no sofá ao meu lado e procurei no meu bolso para entregar a gorjeta que eu planejava dar a ele. Seus pais estão em casa? Ele perguntou. Mentindo, respondi. Sim, eles estão no outro quarto. Eu esperava que ele acreditasse em mim e simplesmente fosse embora, já que meus pais levaram o carro da minha mãe nas férias, deixando o carro do meu pai na garagem. Ele zombou e disse, sabe, eu gosto desse jogo também. Você gosta de jogos de tiro? Referindo-se à tela do meu jogo pausado na TV atrás de mim. Eu fiquei cada vez mais irritada, mas não queria ser rude e simplesmente bater a porta na cara dele. Sim, claro, olha, desculpe, mas eu tenho que ir agora, eu disse, tentando tudo o que podia para fazer esse homem me deixar em paz. O homem fez uma careta. Ele pegou a gorjeta e a amassou na mão e começou a murmurar palavrões baixinho, mas só conseguia entender uma frase antes de fechar a porta. Você vai se arrepender disso. Tranquei a porta e observei ansiosamente pela janela para garantir que ele voltasse para o carro. Não parei de observar até que ele acelerou na esquina. Dei um suspiro de alívio, dei uma rápida olhada pela casa e certifiquei-me de que todas as janelas e portas estavam trancadas. Algumas horas se passaram, até que eu decidi que ia deitar e assistir TV até dormir. Certifiquei-me de que minha cachorra estava bem cuidada e me deitei. Antes que eu percebesse, eu tinha dormido, esquecendo completamente a interação que tive mais cedo naquele dia. Quando acordei, ainda estava escuro lá fora. 2 da manhã, mais ou menos. Minha cachorra estava latindo feito louca. E não um latido de quero ir para fora. Um latido alarmado de estou vendo um estranho. Se você tem um cachorro, você entende isso e sabe o que eles estão indicando para você. Apoiei-me nos cotovelos e me espreguicei por um segundo. Olhei ao redor por um pouco e não vi nada.
Eu estava prestes a me deitar novamente quando percebi no canto do meu olho um rosto. Na janela à minha direita, vi o mesmo homem de antes, sorrindo novamente. Ele acenou para mim, ainda sorrindo, mas parecendo mais sinistro a cada segundo. Senti meu sangue gelar. Por que ele está aqui? Quanto tempo ele estava me observando dormir? Eu me levantei. Meu instinto de luta ou fuga disparou instantaneamente. Corri para meu quarto e peguei o taco de beisebol debaixo da minha cama e voltei para a sala onde eu estava dormindo, segurando-o na mão. Quando voltei, o homem tinha se movido da janela para a porta da frente, batendo levemente. "Vamos sair e nos divertir", eu o ouvi dizer de fora. "Vou chamar a polícia se você não sair da minha casa." Eu gritei de volta. Ele bateu na porta, violentamente agressivo desta vez. "Que diabos você vai fazer, pirralha?" ele gritou. A maçaneta tremeu violentamente. Minha cachorra estava ficando louca nesse ponto. Então eu a levei comigo e me tranquei no meu quarto e disquei 911 no meu telefone. Eu estava explicando o que estava acontecendo quando ouvi alguns estrondos altos. Ele estava se jogando contra a minha porta da frente para tentar arrombá-la. Eu tinha mandado mensagens para meus pais e eles já tinham feito as malas e começado a voltar. Mas tudo isso saiu da minha cabeça quando ouvi a porta da frente se abrir com estrondo e cair no chão da minha sala. Sussurrei no telefone para a operadora do 911 que o homem tinha invadido minha casa. E a pessoa do outro lado da linha me instruiu a ficar quieta e esperar, pois a polícia estava a minutos de distância. Antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, meu telefone descarregou e eu comecei a entrar em pânico. Fui silenciosamente e desliguei as luzes do meu quarto e me escondi no meu armário com minha cachorra, acariciando-a para garantir que ela não latia e revelava nosso esconderijo. Eu ouvi o homem andando pela minha casa, procurando debaixo das mesas, atrás dos sofás e nos armários do corredor. Ele parou de andar por um momento. Eu podia ouvi-lo diretamente do lado de fora da porta do meu quarto. Ele sacudiu a maçaneta e bufou. Da mesma maneira antes, indicando que estava ficando frustrado. Houve algumas batidas na porta antes que ele conseguisse abrir um buraco na minha porta, mas o suficiente para colocar a mão para destrancá-la. Eu ouvi a fechadura. Ela fez um pequeno clique antes da porta ranger. Estava escuro no meu quarto. O homem deu um passo para dentro e ficou parado ali. Segundos pareciam horas. Cobri minha boca com a mão para silenciar minha respiração ansiosa. Eu o ouvi vasculhando minhas coisas. Ele olhou debaixo da cama, debaixo da minha mesa. Então, o último lugar para se esconder. Ele tinha a mão na porta do armário. Estou morta, pensei. Eu não sabia quem ele era ou o que ele queria, mas eu sabia que não ia ser bom. Antes que ele tivesse a chance de abrir o armário, minhas orações foram atendidas e eu ouvi as sirenes da polícia se aproximando cada vez mais. Droga! O homem sussurrou. Ele saiu do meu quarto e correu pela minha casa. Eu ouvi a porta dos fundos se abrir e os passos estridentes pela grama seca. A operadora do 911 deve ter dito à polícia onde eu estava, e eu senti que finalmente podia respirar novamente quando um policial abriu a porta do armário e me disse que estava tudo bem sair. Eles me levaram para fora com minha cachorra na coleira
e eu sentei na beirada do gramado na viatura policial. Esperei lá, enquanto a polícia revistava minha casa, caso o homem ainda estivesse lá. A polícia disse que não havia sinais de que nada tivesse sido roubado. Ele não estava lá por objetos de valor. Ele estava me procurando. Esse fato vai me perturbar até o dia em que eu morrer. Houve muitos sinais de que havia sido uma invasão. Então o caso ficou aberto por um tempo, mas acabou sendo arquivado. O cara nunca foi encontrado e não se sabia onde ele estava. Sua identidade foi descoberta e esse homem tinha mandados de prisão anteriores por invasões domiciliares e falta de comparecimento em tribunal. O fato de ele nunca ter sido pego e ainda estar por aí em algum lugar me abala profundamente. Mas eu sei com certeza que nunca mais vou abrir a porta para ninguém quando estiver sozinha em casa. Eu tinha 19 anos na época e estava em casa visitando meus pais e minha avó nas férias de Natal da faculdade. Um pequeno detalhe sobre a casa dos meus pais e da minha avó é que ela tem 2 andares e não é anormalmente velha para uma casa. Talvez tenha cerca de 50 anos naquela época, talvez um pouco mais velha que isso. Eu não conheço nenhuma história sombria sobre o terreno, além do meu avô ter falecido no quarto da minha avó em 99 com doença de pulmão. Não foi uma surpresa. O hospital deixou ele ir para casa para morrer em paz, e todos nós sabíamos que estava chegando. Ele teve uma ótima vida, então nada de sinistro que eu saiba. De qualquer forma, meus pais, minha irmã e minha avó estavam todos fora fazendo alguma coisa. Então eles me pediram para ficar na casa para alimentar os cachorros. Minha avó tem uns 10 cachorros porque depois que meu avô faleceu, tudo o que ela fez foi tentar preencher um vazio. O que é compreensível de certa forma, mas sério, ela tem muitos cachorros. Eu concordei em ficar na casa por eles, sou caseiro de qualquer maneira e não gosto muito de estar perto de multidões. Então eu meio que esperava ficar sozinho com a TV a cabo. O quarto da minha avó e o meu ficavam no andar térreo, enquanto o quarto dos meus pais e o da minha irmã ficavam no segundo andar. Minha irmã tinha 15 anos naquela época, mas ela tinha essa campainha rosa em forma de estrela do lado de fora da porta dela desde que era criança. Provavelmente já se passou 1 hora desde que estou sozinho. Eu estava assistindo a algum documentário no History Channel quando ouvi passos vindo do andar de cima. Já ouvi alguns passos lá em cima antes quando estava sozinho em casa, e até mesmo com amigos. Sim, meio assustador, mas eu já estava meio acostumado. De onde eu estava sentado, eu conseguia ver a entrada da escada à direita. Eu não dei muita atenção a isso, então continuei assistindo TV. Provavelmente já fazia uns 10 minutos desde que eu ouvi os passos, quando ouvi aquela campainha tocar 2 vezes seguidas lá em cima na porta da minha irmã. Cada fio de cabelo do meu corpo se arrepiou. Eu tirei o som da TV e fiquei ouvindo por cerca de 1 minuto. Nada aconteceu. Eu disse a mim mesmo que a coisa é um pouco velha e pode ter algum problema na fiação. Justo antes de aumentar o volume, ela tocou de novo. Só uma vez desta vez, como se estivesse me provocando. Eu olhei para a escada quase esperando que alguém descesse e risse, dizendo que era uma brincadeira. Mas nada. Eu subi as escadas. E olhei para a escada que levava à escuridão total. Eu estava com medo de ligar a luz e iluminar alguém parado no topo da escada ao lado do quarto da minha irmã. Mas liguei a luz de qualquer jeito. E não havia nada lá. Eu subi as escadas e liguei todas as luzes, e fui até a porta da minha irmã e apertei o botão da campainha. Funcionou normalmente e não havia nenhum problema que eu pudesse ver nela. Então eu tirei ela da parede, tirei as pilhas e coloquei no meu bolso, deixando a campainha sem pilhas na cama. Eu me virei e comecei a sair do quarto quando, ao chegar na porta, a campainha tocou de novo. Calafrios instantaneamente desceram pela minha espinha. E eu senti uma presença que nunca tinha sentido naquela casa antes.
Eu desci as escadas, tentando não surtar, e senti as pilhas se mexendo no meu bolso. Ela tocou de novo várias vezes seguidas. Antes de parar abruptamente no meio do toque. Eu pensei que talvez se eu ignorasse ela iria embora. Então pensei que assistiria a algo alegre. Achei uma maratona do Bob Esponja. Já se passou provavelmente 1 hora desde o incidente da campainha, e eu quase tinha me esquecido de tudo quando, de repente, vi uma sombra negra com a forma de um cachorro enorme. Agora, minha avó só tem Shih Tzu e um Chihuahua, então não há nada mais alto que meu joelho na casa. Mas essa sombra negra meio transparente era enorme, como um lobo gigante. Ela veio do corredor, atrás do sofá, e depois correu pela porta dos fundos, fazendo com que a porta pesada dos fundos se abrisse e batesse na parede. Eu pulei tão alto da cadeira e todos os cachorros da casa estavam enlouquecendo. Não como o latido irritante que eles fazem quando alguém estranho está por perto, mas mais como se estivessem aterrorizados. Eu pulei e corri para fora para tentar ver essa sombra, mas só consegui ver a parte de trás dela correndo para nossa oficina. Tínhamos uma luz de movimento lá fora, e ela acionou a luz na frente da oficina. A oficina obviamente não estava em uso, então a luz de dentro estava desligada, e tudo o que você pode ver de fora é a porta ligeiramente aberta, mas nada além de escuridão por dentro. Depois que essa coisa correu para dentro da oficina, ela se virou e me olhou pela porta ligeiramente aberta, e foi isso que me deu pesadelos por muito tempo. Quando ela me olhou, tinha um brilho amarelo emanando de seus olhos. Isso me parou na hora. Eu não queria mais perseguir essa coisa. Eu liguei para um amigo para contar o que aconteceu e conversei com ele até minha família chegar em casa. Eu não contei realmente para minha família o que aconteceu naquela noite, porque eu não queria assustá-los ou fazê-los dizer que eu sou louco. Então, sou um estudante do ensino médio que mora com meus pais. Tiro boas notas, tenho amigos, tenho uma vida normal. Hoje foi um dia estressante na escola. Então eu estava ansioso para chegar em casa, terminar o meu dever de casa de álgebra e depois relaxar e jogar no meu quarto. Bem, por volta das 18 horas, meus pais saíram. Eles foram jantar e não voltarão antes das 21 horas. Com meus pais fora, isso me deixa com a responsabilidade de cuidar do nosso cachorro. Ótimo. Aguentei meu cachorro por cerca de 1 hora antes de alimentá-lo. Então subi, deixando todas as minhas luzes acesas. Todas as luzes de baixo estavam acesas. Alimentei o cachorro e esperei cerca de 10 minutos antes de levá-lo para fora. É aqui que fica estranho. Levo o cachorro para fora, deixando a porta da minha casa pelo quintal aberta. Enquanto meu cachorro está fazendo suas coisas, estou olhando ao redor e vejo algo no quintal dos meus vizinhos. É essa sombra negra alta de alguma coisa. Pensei que devia ser uma churrasqueira nova ou algo assim. Ou um daqueles guarda-sóis de pátio. Não sei, estava escuro e eu não conseguia ver perfeitamente. Obviamente ignoro, não vou ficar assustado com uma churrasqueira. E entro com meu cachorro. Sento no sofá de cima para relaxar 1 minuto antes de descermos. Do nada, todas as minhas luzes estão apagadas. Sei que deixei essas luzes acesas, então estou bastante assustado. Tento explicar como isso poderia ter acontecido enquanto ando ligando tudo novamente. Ouço uma campainha. Subo para verificar e há uma sombra negra no parapeito da janela. É alta, muito alta, mas não tem rosto ou realmente nenhum traço. É apenas uma sombra negra e alta de alguma coisa. Estou apavorado. Então olho em volta para me orientar. E quando olho de volta, a sombra tem pequenas reentrâncias perto do topo, como olhos. Não estou brincando, a coisa criou olhos. Tudo o que posso fazer é olhar para ela. Não consigo tirar os olhos dela porque não sei o que ela faria.
Eventualmente começo a ouvir sussurros fracos que parecem vir de trás de mim. Levou um tempo, mas eu os discerni dizendo: "Abra a porta", sem parar. Os sussurros eram em várias vozes diferentes. Era como uma multidão cantando isso. Uma voz se destacou, porém. Era a voz mais alta e tinha uma espécie de rosnado baixo. Então, estou parado ali, olhando para essa sombra de escuridão. Congelado de medo. Começo a ouvir batidas. Como dúzias de pessoas do lado de fora da casa batendo nas portas, paredes e janelas. Então a campainha toca, toca e toca, e continua tocando. Mais alto e mais agudo a cada vez, quase me enlouqueceu. Finalmente, me desesperei e corri para baixo. Levando o cachorro comigo. Todas as luzes estavam apagadas novamente. Mas eu simplesmente corri para meu quarto. Liguei a luz e fechei e tranquei a porta. Por um tempo, meu cachorro ficou rosnando na porta, mas depois que alguns guinchos fracos vieram do outro lado, ele recuou e veio se sentar ao meu lado. Não consigo obter sinal no meu telefone. Tentei ligar para meus pais, meus amigos, a polícia, mas não consigo fazer uma ligação. A cada 5 minutos mais ou menos, ouço uma batida forte na porta e a maçaneta treme. Seguida pela voz baixa e rosnante, dizendo: "Abra a porta". Eu realmente não sei o que fazer neste momento. Vai entrar, ou se não entrar, terei que sair em algum momento. Se meus pais chegarem em casa, eles não estarão protegidos disso.